Porque quanto mais velho a gente fica, mais a necessidade de poder levantar de uma cadeira. Importante. Né? Tipo, e básico. Sim. E às vezes isso requer um esforço tamanho, né? De alguém que é sedentário não conseguir, cara. Exatamente. Não. E assim, os estudos do Léo, eles te trazem, até eu ia deixar mais além para a gente falar sobre isso, mas vamos entrar nesse assunto. Sim. Que é bastante interessante, que hoje em dia muito se fala em longevidade, que as pessoas mais velhas elas vão perdendo força, certo? E a partir daí elas vão perdendo a funcionalidade. E dentro dos estudos do Léo, isso mostra muito, é muito claro que a força ela tem uma correlação, claro, mas um idoso ele não cai por falta de força, ele tem a força. O que ele não tem é a velocidade para tomar aquela decisão e colocar um pé à frente e sustentar. Ou seja, é aliar a força com a velocidade. Ou seja, o idoso vai perdendo potência. Que é um conceito, Duda, diferente da sarcopenia, que é só perder massa magra. Não, é a dinapenia, tô certo? Sim. Dinapenia é exatamente a perda de potência. E é isso hoje que sustenta a funcionalidade do idoso. E aí o Léo pode nos explicar exatamente isso, como é importante o treino, não só de força para o idoso, mas sim o treino que vai colocar velocidade também para que ele mantenha a potência dele. Léo, por favor. Sim. Então, o que é importante a gente entender é a situação. Daí a gente tem que falar da contração concêntrica. Perfeito. Bora, vamos onde lá. tem movimento. Né? Então, na contração concêntrica, o músculo está desenvolvendo uma força que ela é abaixo do que é a capacidade máxima daquele músculo. Então, o músculo está encurtando. Né? Então, toda vez que você vai na academia, você vai levantar um peso, se aquele peso é abaixo do máximo que você consegue, tu consegue levantar. Então, teve um encurtamento muscular. Aí, o que acontece? A velocidade com que tu consegue levantar aquele peso, ela depende de quanto peso tu está levantando. Né? Então, aí a gente entra num conceito que chama a curva de velocidade e força. Tá? Então, o que acontece? Tem essa curva, ela não é uma curva linear, assim, que quanto mais peso, progressivamente, você vai ser mais lento. Não de forma linear. Ela é uma curva interessante, ela não é linear. Isso que é o importante, né? Se pensar, é óbvio pra gente que quanto mais pesado, mais lento a gente fica. Né? Se tentar, é óbvio. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Tô pensando num supino, que é a coisa meio óbvia. Assim. Isso, esse é o mais óbvio. Então, o que acontece é que com o envelhecimento, a gente perde o pico dessa potência. E a potência, ela é a multiplicação da força e a velocidade. Tá. Então é isso, a definição física de potência é força multiplicado pela velocidade. Então o que acontece com o envelhecimento, ou então até às vezes com a inatividade, não precisa ser o idoso, a pessoa que é inativa, né, você vai perder a potência. E a potência máxima, vamos falar assim, de um músculo isolado, tá? O isolado quer dizer, você tirou o músculo ali, né, do jeito que a gente faz no laboratório. Ela vai acontecer a 30%, 35% da carga máxima, tá? Mais ou menos isso. Então, ali é o pico de potência. Então, o que acontece, né, a contração concêntrica, ela é a melhor combinação entre a força e a velocidade, onde você atinge a potência máxima. Então, quando a pessoa vai levantar, o que o Rafa falou, você precisa ter a potência, mas você também tem um outro componente que é muito ignorado no meio prático, que é a velocidade que você está desenvolvendo a contração isométrica. Tá? Então, nós falamos da contração isométrica. Dá um exemplo então, aqui, por exemplo. Aqui, ó, por Pode exemplo, afastar um pouquinho o microfone e faz o movimento. Antes de eu levantar, se eu vou levantar aqui, né? Antes de eu levantar, tem uma fase isométrica. Você sente a musculatura contraindo. Então, antes de eu sair aqui, né? Então, você sente a musculatura contraindo. Isso aqui é a fase isométrica. Tá. Existe uma velocidade disso. Tá? Existe uma velocidade. Então, o que acontece? Se essa velocidade é lenta, você pode cair. Sim. Aí, entendeu? às vezes, o idoso, por exemplo, volta, né? Volta. Claro. Né? Ou então, você está andando, perdeu o equilíbrio, você foi procurar aquela fase de isométrica para dar o passo, aquela fase é lenta, você pode cair. E é um fator muito importante da contração que tem movimento. Não é só a velocidade que você contrai depois que o movimento começou, mas é a velocidade que você chegou a gerar o movimento.
e é um conceito muito importante, muito ignorado, que é uma coisa que, né, num dos nossos estudos recentemente, nós vimos que também ele contribui à fadiga. Entendeu? Ele é uma coisa que contribui à fadiga. E é uma coisa que foi assim uma surpresa para a gente, né? É uma coisa que não estávamos procurando isso, o estudo era voltado a outra coisa. E o que nós notamos era que assim, a fadiga não estava acontecendo da forma que nós imaginávamos. E nós estávamos pensando, o que acontece? Então vamos imaginar que a gente está fazendo um teste de fadiga, onde a gente pede para a pessoa sentar e levantar, e sentar, levantar e sentar até ela cansar. Tá? Aí o que nós notamos é que conforme a gente desse mais peso para a pessoa levantar e sentar... Além do peso corporal. Além do peso manilha, corporal, mais peso. Nós vimos que a fadiga ela não era proporcional ao que a gente imaginava ser o custo metabólico de levantar e voltar. O que nós notamos é que essa fase aqui, ó, da explosão. A fase da explosão, ela tem um custo muito alto. É ali que a pessoa cansa. Não é só ali, mas ali é um... É um fator. Fator muito... É um fator assim, né, que voltando lá na matemática de escola, né, ele é um fator exponencial, assim, quadrático, né? Então, ele aumenta de forma desproporcional ao peso. Interessante. Então você dobra o peso, o custo metabólico aumenta 4 vezes. Entendi. Entendeu? Não dobrou o custo metabólico, aumentou 4 vezes. Por isso que o treinamento com um peso mais do que só o corpo vai te dar essa potência. Vai te gerar Muito bem, Mas se for treinado com a intenção disso. Por quê? Porque o que acontece? Você dá mais peso para a pessoa e ela vai mais devagar... Não muda nada. Não muda. É a velocidade que vai te proporcionar Exato. isso.